Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Ora viva, bom dia! Começa agora a primeira edição do mês de junho do Jornal 7 Dias, semana retrospectiva, o espaço que as segundas-feiras, a partir das 7 horas, aqui na sintonia 95.5 EFM, traz-lhe a análise dos principais assuntos que marcaram a semana finda. E, inequivocamente, a semana finda ficou marcada pelo consenso entre o Governo e as três principais centrais sindicais. Depois de meses de negociação, 2 rondas de greve geral, finalmente há entendimento e um novo salário mínimo nacional. Em inglês, as duas partes finalmente cederam. Chegamos a um montante que não é o que as centrais queriam, mas ainda assim é um aumento. Passamos para 70 mil kwanzas de salário mínimo nacional. Era o desfecho que antevia. Bom dia. Bom dia, Silvio. Hoje só estou com Rui. Bom dia, Rui. Bom dia, nosso técnico em serviço e aqueles que nos ouvem a esta hora. O que eu esperava era um acordo. Portanto, felizmente temos um acordo. E há, obviamente, sempre considerações a favor, considerações negativas em relação àquilo que se conseguiu alcançar. Eu penso que, daquilo que ouvimos, há pelo menos 3 domínios da substância do tal acordo, né? Ou do acordo alcançado. O primeiro domínio tem a ver com a função pública, em que se acordou em proceder a atualizações com efeitos a partir de 2025 de um salário aumento de 25%, obedecendo o princípio de diferenciação positiva e de hierarquia salarial. Estabeleceu-se também o acordo para se procederem a atualizações subsequentes, não é? E neste sentido que o Governo e as centrais sindicais comprometeram-se em reunir em setembro de cada ano para definir o percentual do aumento dos anos subsequentes. Foi também acordado a atribuição de subsídios para os funcionários que trabalham em zonas longínquas, nomeadamente subsídio de isolamento, instalação e renda de casa. O outro domínio tem a ver com o salário mínimo, não é? O salário mínimo nacional, em que se acordou que há um piso de 70 mil kwanzas. Aquelas empresas que atualmente pagam 70 mil kwanzas devem, num prazo de um ano, atualizar para 100 mil kwanzas, e aquelas que pagam menos de 70 mil ou 60 mil kwanzas para baixo têm 2 anos para o fazer. Os outros domínios têm a ver, portanto, com a necessidade de se continuar o diálogo sobre as outras reivindicações em sede do Conselho de Concertação Social. Alcançou-se também, conseguiu-se, e penso que isto é uma boa vitória para os representantes trabalhadores, no sentido de passarem a pertencer ou a integrar o Conselho Fiscal do Instituto Nacional de Segurança Social. O Governo também predispôs-se em reduzir, portanto, o IRT. A percentagem desta redução não ficou ainda definida, visto que há um trabalho em curso de uma comissão que está a cuidar da reforma do imposto do rendimento de trabalho. Não menos importante, o que se conseguiu foi a suspensão da greve, ou da terceira fase da greve. Que deveria começar hoje. Pronto, eu penso que, e foi nestes termos que pelo menos os sindicatos se pronunciaram, que foi um acordo possível. E diga-se, em minha modesta opinião, que foi um acordo equilibrado face à dificílima a situação económica e social que atravessamos. Prevaleceu, de facto, o bom senso em cada uma das partes. Com a celebração deste acordo, como referiu, portanto, o Governo conseguiu evitar a paralisação, não é?
e a paralisação na sequência daquilo que estava previsto, das reivindicações, não é? E conseguiu atender parcialmente algumas das reivindicações dos trabalhadores sem comprometer a sustentabilidade das finanças públicas. Por outro lado, as centrais sindicais reforçaram o seu poder de negociação, conseguiram, portanto, o aumento possível das suas remunerações e evitaram também, e por isso é que falamos de equilíbrio, e aqui devemos ver os equilíbrios, conseguiram evitar eventuais despedimentos, não é, massivos para os trabalhadores, porque já tínhamos referido aqui neste programa que se o governo e os empregadores, não é, neste caso, atendessem às reivindicações dos trabalhadores, portanto, a alternativa seria efetivamente despedimentos. Não é? A manutenção de empregos e o aumento progressivo das remunerações oferidas pelos trabalhadores são importantes instrumentos para a erradicação da pobreza, a diminuição da elevada desigualdade prevalecente entre nós na distribuição da riqueza e rendimentos. O aumento das remunerações significa o aumento do poder de compra dos trabalhadores, estimula o consumo e a poupança e é suscetível de aumentar o rendimento das empresas e depois do Estado, por via dos impostos, mas também tem a outra perspectiva de criar uma pressão inflacionária, obviamente num contexto em que, como o nosso, em que temos ainda fraca produção interna, não é? É importante que se cumpram com os termos do acordo celebrado para se evitarem paralisações como as que houveram e promover a justiça social. É igualmente importante que os trabalhadores assumam o compromisso de elevar o valor da sua contribuição no processo de preservação e criação da riqueza cuja participação reclamam, porque não há omelete sem ovos. Para haver mais salários, melhores salários, devemos produzir mais e, obviamente, mais e melhor. E, obviamente, os trabalhadores são parte fundamental neste processo e geralmente, nos processos reivindicativos, não se ouvem tanto, e por isso é que são reivindicativos. Há sempre a reivindicação de melhores e maiores condições, melhores remunerações, mas gostaríamos que, com este processo, ou com o culminar desta fase do processo, pudéssemos também ver uma outra postura dos sindicatos, não é? Porque no final do dia ganha o país. Devem promover valores como a disciplina, a pontualidade, a assiduidade, a responsabilidade, profissionalismo e a honestidade no seu seio. Devem comprometer-se em produzir mais, produzir melhor, evitar e reduzir desperdícios, denunciar e punir atos de vandalismo, sabotagem e furtos em que estejam envolvidos os seus membros e devem igualmente denunciar atos de má gestão e corrupção, não é? Por parte de quem gere as empresas em que estejam empregados, portanto, quer no setor público, quer no setor privado. O processo de atualização do salário mínimo nacional deve continuar, não é? E deve ter considerado os elementos estabelecidos na Convenção 131 da Organização Internacional do Trabalho sobre o assunto, em que, para o efeito, se recomenda a prática e as condições nacionais e abranger a necessidade dos trabalhadores e das respectivas famílias, tendo em atenção o nível geral. Isto é uma citação da referida Convenção, tendo em atenção o nível geral dos salários no país, o custo de vida, as prestações da segurança social e os níveis de vida comparados com outros grupos sociais. Os fatores de ordem devem igualmente considerar os fatores de ordem econômica, abrangendo as exigências do desenvolvimento econômico, a produtividade, o interesse que há em atingir e manter um alto nível de emprego.
Portanto, na prática, para todos aqueles que estão a analisar e a seguir essas questões, e sobretudo aquelas pessoas mais pessimistas em relação a este processo, devem ter em atenção que há pressupostos, não é? E nós não estamos aqui a inventar nada, é assim que se faz em todo o mundo, que deve haver algum equilíbrio, não é? E que estão contidas nestes pressupostos e que, grosso modo, deve assegurar que, devemos ter isso também como aspiração, que tanto à medida, porque é um processo também gradual, que devemos, tanto quanto possível, estabelecer remunerações e rendimentos, neste caso, que permitam às pessoas ter aqui o mínimo necessário para satisfazer as suas necessidades. E neste caso, acho que o Banco Mundial estabelece um patamar, né, de rendimento por dia, né, para o limiar da pobreza. Portanto, para a nossa região é 1,9 dólares por dia. Para, creio que, não sei, na América ou na Ásia são 3,5 e para a Europa 5,5 euros. Portanto, é um caminho que temos a percorrer e devemos todos envidar esforços para que se alcance esse desidrato, porque efetivamente, entre outras coisas, ajudará a erradicar a pobreza e promover melhores condições de vida para as nossas populações. Rui de Castro, prevaleceu o bom senso. Bom dia. Muito bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia aos colegas. O colega de comentário hoje é só o Enda, mas também os colegas em estúdio. De facto, parece-me que sim, parece-me que prevaleceu o consenso ou melhor, o bom senso. Porque depois de algum período com algo conturbado na relação entre patronato e trabalhadores, com o movimento sindical a mexer-se e a provar que ainda está vivo. O que para mim foi um dos bons sinais de tudo aquilo que ocorreu e que resultou neste primeiro acordo. De facto, diz-se, pelo menos algumas daquelas pessoas mais viradas para a ala sindical, que não se ganhou muito, que a delegação que esteve a discutir com o governo poderia ter ido mais além, mas nós já abordamos, o Enda já referiu, já abordamos isto em programas anteriores. Há vários pronunciamentos, inclusive um pronunciamento que pareceu que ia determinar tudo desde o início, da senhora ministra, quando ela disse que não podemos dar aquilo que não temos, não é? E, de facto, quando não se tem, mesmo que se discuta, não se tem. Portanto, é um facto. E, perante este facto, estas foram as soluções que se encontraram. E, realmente, o Enda já tocou, não quero repetir, queria apenas tocar em 2, 3 aspectos só para reforçar aquilo que ele disse, porque, efetivamente, no que diz respeito ao IRT, os sindicatos passam também a integrar a comissão que está a tratar da reforma do imposto de rendimento de trabalho. Tal como agora também passam a integrar o Conselho Fiscal do Instituto de Segurança Social, mas com uma presidência rotativa, o que quer dizer que também chegará a vez de os sindicatos terem a presidência do Conselho Fiscal neste formato.
Também tomamos conhecimento de que durante as negociações que os sindicatos solicitaram do governo que todos os valores que haviam sido descontados aos trabalhadores grevistas fossem restituídos, mas esta petição não foi aceita porque, obviamente, é contrária à lei. Convém aqui recordar que, de facto, a nível da discussão para o salário mínimo, que se definiu agora a fasquia dos 100 mil. Os sindicatos haviam inicialmente solicitado 245 mil, mas ao longo das negociações já haviam baixado para 100. Digamos que a faixa dos 100 já era a que os sindicatos pretendiam. A nível do governo, havia a ideia de subdividir em 3 escalões, 48 mil para as pequenas empresas, 70 mil para as médias e 96 mil para as grandes empresas. Portanto, agora há esta nova formulação que o Enda já se referiu, e para que em 2 anos a maior parte das empresas esteja a pagar os 100 mil. Agora, eu queria mencionar também mais algumas questões. A primeira delas tem a ver com o facto de que me ter parecido que o governo poderia ter colocado pelo menos a ministra do MAPES nestas conversações. Porque toda a delegação do governo foi composta por secretários de Estado. Ou seja, foi uma delegação não vou chamar de segundo nível, pode parecer mal, mas segundo escalão, talvez. Segundo escalão, não é? Porque ao colocar a ministra, eventualmente a própria ministra das Finanças, daria outro peso e quiçá mais seriedade até. Embora os secretários de Estado estejam perfeitamente mandatados para... Mas é uma questão que é um sinal que é dado também, ou que poderia ter sido dado, aos trabalhadores, para que não se ficasse a pensar que as questões apresentadas pelos trabalhadores não têm importância para terem ministros a discuti-las. Diga ainda. Eu compreendo e concordo com essa abordagem. Se calhar, às vezes, são temas de estratégia. Vê-se, por exemplo, não se conseguisse alcançar o acordo, né? Teria um outro nível para depois poder, né, tratar do assunto. Se a partida tivéssemos os ministros e se não se alcançasse o acordo, né, não teria para onde subir. Não teríamos um outro nível para tratar. Um outro aspecto a que se referiu o Rui, que eu penso também importante relevar, é o tema efetivamente da participação dos representantes dos sindicatos, quer no INSS e nessa comissão que foi criada. E o apelo aqui é que consigam encontrar as melhores pessoas para os representar, porque é preciso depois ter pessoas com capacidade de trabalho. Portanto, eu penso que isto é uma grande conquista, quer do sindicato ou dos sindicatos, mas também um forte sinal de abertura do próprio governo. Por isso é que eu saúdo as duas partes, mas é importante que essa conquista depois não gere conflitos, não é? Porque nós sabemos que, tanto para a luta e para objetivos comuns, objetivos a esta união,
mas depois quando começam a surgir, vamos lá dizer, benefícios, não é? Muito rapidamente depois perde-se esta dinâmica e este sentido de luta, não é? Portanto, o meu apelo é que se também não se deixem levar pelos conflitos de interesse, não é? Porque geralmente depois que geralmente acontecem, não é? Portanto, quem está a reclamar direitos e está com dificuldades, geralmente tem sempre a perspectiva de acusar o outro. Mas depois, perante as situações de algum controle e acesso e alguns privilégios, eles também sucumbem, não é? Às tentações. Portanto, é preciso também acautelarem esse aspecto, porque o que está em causa, e penso que esse esforço só valerá a pena se tivermos um país melhor. E um país melhor faz-se, sobretudo, não apenas com boas paisagens, né, mas com uma condição social e económica melhor para as pessoas deste país. Pois, Desculpas em... Não. Eu acho que foi interessante. Bom, acontece que pode efetivamente ter sido uma estratégia negocial, não é? Mas o que acontece é que a ministra ministra da tutela, não é? Esteve em quase todas as conversações, pelo menos aquelas que vieram a público. E então só não esteve nesta derradeira em que depois até se acabou por chegar a este acordo. Bom, mas por outro lado, outra questão que foi anunciada é que relativamente aos aumentos da função pública, e nos aumentos da função pública convém recordar que em janeiro já houve um ajuste de 5% e que em abril foi determinada uma remuneração suplementar de 30 mil kwanzas, que vai passar, ou melhor, que passou a vigorar a partir de sábado, dia 1 de junho. E então ficou estabelecido que de forma sucessiva, que em 2025 haverá um aumento de 25% e haverão outros aumentos discutidos com o sindicato em vésperas de aprovação do Orçamento Geral do Estado. Ora, eu acho que se a ideia, ou pelo menos a intenção maior, é encontrar soluções para que se atenue o efeito da inflação, este aumento percentual não serve muito à justiça social. E eu vou dar um exemplo. Alguém que hoje ganha 70 mil kwanzas, com este aumento de 25% vai passar para 87.500, ou seja, mais 17.500 kwanzas. Alguém que ganha 200 mil vai ter um incremento de 50 mil kwanzas. Vai passar a ganhar 250 mil. A diferença que havia entre estes dois vai passar, com o incremento de 25%, a 32.500. Quer dizer que, nos sucessivos aumentos percentuais, o fosso entre estas duas categorias vai aumentando. Ora, a inflação sobe para todos, numa proporção igual a todos. Então, o que é que eu acho que seria melhor? Era o Ministério das Finanças define qual é o valor disponível para salários para a função pública nacional. Ou melhor,
quanto é que haverá para incrementos à função pública. Este bolo seria dividido por todos e todos iriam receber o mesmo valor. Quer dizer que quem ganhe os 70 mil ia aumentar para 120 e não para 87.500. Quem ganha os 200 mil iria aumentar para 250 mil. Mas quem ganha 500 mil também ia aumentar para 550 mil. Ou seja, estes 50 mil é que seriam para corrigir ou atenuar o efeito da inflação. Porque a diferença de categorias é estabelecida pela tabela salarial. E então, aí há as promoções. E então, se há um determinado técnico que deve ganhar mais, ele sobe de categoria. Portanto, ok. Então aí... Agora, nestes incrementos, com este pendor, acredito que seria muito mais justo nós fazermos este aumento não por percentuais, mas sim por uma distribuição equitativa de um valor que pudesse estar disponível. Por outro lado, veio também como acordo a questão do salário mínimo e definiram-se inclusive já alguns patamares. Acontece é que a decisão tem que passar primeiro pelo Conselho da Concertação Social e depois ainda vão para aprovação do chefe do Executivo, que determina em decreto. Quer dizer que o que os sindicatos ganharam foi o reconhecimento da sua proposta. Mas não passa ainda de uma proposta, porque ainda tem que ser discutida e há uma outra componente, porque tem efetivamente o grosso, a grande maioria, que são os trabalhadores, mas depois também tem os empregadores. E o que nós estamos a notar, infelizmente, é que a real dimensão das empresas está a decair. O que estamos a notar é que as grandes empresas começam mais a ficar médias do que a manterem-se grandes. E, de forma sucessiva, as médias a ficarem pequenas e as pequenas a ficarem micros e as micros a desaparecerem. Portanto, o que é que acordos deste género poderão também resultar? É que o patronato, e aqui mais a nível do setor privado, que não está a haver grandes lucros e a ver que o valor previsto para salários não sofre incrementos e havendo esta obrigatoriedade em prazos estabelecidos haverem subidas salariais, vão de imediato congelar as admissões e vão começar a entrar numa política de demissões para reduzirem a força de trabalho e para então depois terem valores para cobrirem os salários estabelecidos agora, em como alguns até agosto têm que pagar 50 mil, outros dentro de um ano têm que pagar passar de 70 para 100 e os outros em 2 anos, os que não pagarem, os que não estiverem a pagar até 70 mil. Portanto, poderemos vir a assistir a um movimento de incremento do desemprego, se não tivermos cuidado com a forma como efetivamente
se tomarem as medidas, algumas delas acordadas, não é? Havia que haver bastante cuidado com a forma como todas estas medidas forem incrementadas, mas de qualquer das formas, e eu já havia mencionado de início, acho que todo este processo serviu para sinalizar ao Executivo que os trabalhadores e os seus representantes estão presentes, estão alerta e estão vigilantes com relação à gestão. A gestão da coisa pública. Porque, de facto, como foi mencionado por vários operadores no mercado, há dificuldades, o Executivo tem dificuldades em produzir algumas melhorias, e isto é de facto evidente, mas, como diz o ditado, a mulher de César não basta ser, também tem que parecer. E então não basta nós termos dificuldades do ponto de vista financeiro para dar determinados passos. Também é preciso dar sinal de que, de facto, em determinados atos de gestão se produzam os tais cortes que, de início, e quando até se discutia o atual Orçamento Geral do Estado, foram anunciados, portanto, que tem a ver com a quantidade de pessoas que viajam para fora do país, o uso da primeira classe, enfim, um leque bastante grande de cortes que se previa, mas que em alguns casos não estamos a vê-los. Em inglês, depois de tanto tempo de rondas negociais, este consenso, os sindicatos saem fortalecidos naquilo que é a sua posição e a sua força enquanto ente que vela pelo trabalhador? Eu acho que sim. Eu acho que sim. E para fundamentar o que digo, devemos pensar, por exemplo, será que se não houvesse esse processo todo, quer negocial e de reivindicação, conseguiríamos ter dado este passo? Certamente que não. É uma conquista. E eu penso que é assim mesmo, não é? O Rui referiu-se a alguns aspectos que constituem risco de todo este processo e que devem ser considerados. E penso que talvez devêssemos todos, como país, não é, olhar para este processo como uma coisa boa. Não é? Eu acho que tem muito a ver como olhamos para os problemas. Há esses riscos, há problemas, há algumas incertezas, há uma pressão inflacionária, empresas podem deixar de... Tem todos esses esquemas, não é? Deixar de admitir pessoas, despedir pessoas. Sim, tudo isto pode acontecer, mas não é isso que nós queremos. Este processo não foi delineado, não foi desencadeado para causar mais problemas. Para causar mais problemas, né? Portanto, nós temos que olhar na perspectiva das possibilidades. E é preciso, necessário, analisar e caracterizar todos os riscos. E eu penso que o primeiro risco é mesmo de ter pessoas mal remuneradas. Pessoas mal remuneradas ao ponto de não conseguirem satisfazer as suas necessidades básicas. Que valor é que se espera da contribuição destas pessoas? Não pode. Não é possível fazer muito mais, não é? Portanto, o aumento das remunerações e das condições sociais, não é, justas, não é, e equilibradas, vai permitir, pelo menos em princípio, ter uma outra predisposição para o trabalho, não é? É um sinal de valorização do trabalho e do trabalhador, não é? Que nem sempre é expresso só pelo salário, não é?
Mas é um sinal. Aumentando, dá-se um maior sinal. Agora, é preciso, como referi antes, que se faça jus a isto, né? Quanto é que vale efetivamente a contribuição de cada um? Porque é assim que também devemos olhar para a coisa. Eu compreendo que devemos proteger, sim, aqueles segmentos da população e dos trabalhadores que menos têm, mas o país desenvolve-se fazendo mais e melhor. Portanto, as pessoas têm que ter consciência que devem fazer mais e melhor. Portanto, há um ditado que se diz, né? Há um ditado que segundo qualquer não trabalha, não come, né? Quanto mais, e o sistema e os processos devem ser isso, quanto mais e melhor produzirmos, nós devemos ser remunerados. Agora, o que é que acontece? Por força de vários esquemas também e corrupção, há efetivamente a contribuição em setores em que há uma elevada contribuição e justa dos trabalhadores, não é? Que depois não lhes é distribuída. Portanto, e é por isso que conseguimos sustentar vários... Portanto, onde é que vai esta parte, né? Portanto, há o gap muito grande entre os que mais ganham e os que menos ganham, e depois há, portanto, os desvios, como é que se diz? Desvios e desperdícios, não é? Que não existindo, permite efetivamente dar melhores condições e remunerações aos trabalhadores. Para que consigamos atender e realizar e implementar o que se decidiu, é sim necessário que as empresas tenham liquidez. E nós sabemos que a carga fiscal tem sido um grande empecilho em relação a este aspecto, né? Não menos importante, e tem que ser também visto e revisto, é o tema de pagamento da dívida pública, né? As empresas que se relacionam com o Estado têm muita dificuldade. Obviamente que se melhorou o processo, é importante que se diga isto, em alguns aspectos, apesar também de ainda existir algumas reclamações e temas de corrupção neste processo, não é? Mas, efetivamente, se quisermos que as empresas adiram e façam a sua parte, é preciso trabalhar também sobre este empecilho, que é o tema dos impostos, a carga fiscal muito elevada ainda, e depois a relação do pagamento das dívidas, quer por parte do Estado e por parte também daquelas empresas grandes. Nós temos aqui, por exemplo, um caso, e não é só da Sonangol, mesmo o setor petrolífero, né, que é o de referência aqui no nosso país. Quem lida com ele, portanto, com as empresas do setor petrolífero que operam no nosso país, quer a nossa empresa nacional, quer as estrangeiras, reclama muito dos prazos longos de pagamento das suas faturas. Portanto, é preciso também assegurar que esse aspecto não constitua um constrangimento, né? À economia e o bem-estar social. Portanto, o que eu penso é que, sim, haverão sempre problemas, haverão sempre desafios, mas isto é para ser uma coisa boa. Isto é para gerar os efeitos positivos que queremos e obviamente que se não se acautelarem alguns aspectos macroeconómicos, porque, por exemplo, nós vamos aumentar agora, e compreendo e concordo com essa perspectiva que o Rui deu, mas será que daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, estarão com estes rendimentos, teremos o mesmo poder de compra? As pessoas terão o mesmo poder de compra? Portanto, é um passo que, portanto, não fazer nada
não é solução, é preciso dar respostas ao problema atual, mas também todos nós sabemos que enquanto não atuarmos e trabalharmos sobre os fundamentos da nossa economia e relativamente à produção e à produtividade, teremos ainda esses problemas. Teremos que ir sempre atualizando, né, nessas dimensões o salário para que ele tenha o poder de compra suficiente para que as pessoas vivam com alguma dignidade, e algumas das quais que estão a realizar tarefas muito importantes e até em órgãos muito estratégicos que também têm dificuldades tremendas, né? Portanto, não é possível sustentar um quadro do género. Temos que efetivamente fazer todos mais e melhor e termos fé. Né? É preciso também ter fé e esperança, né? que este processo continue e tenhamos e possamos colher, não é, os resultados que esperamos. A semana finda ficou marcada também pela apreensão de barcos de diversas dimensões nos mares do nosso país, envolvidos em uma série de atividades ilegais, desde a pesca em lugar proibido, a pesca em período de veda, contrabando de combustível e outras atividades de fórum ilegal. Para marcar este segundo tema, nós vamos relembrar as palavras do nosso José Guerreiro, que hoje nesta edição não está presente, mas que durante a semana passada edição, falou sobre este assunto. Quais as conclusões gerais que eu posso retirar das reportagens da LAC? Diminuição da quantidade de peixe no oceano. Cada vez menos peixe disponibilizado nos mercados para venda. Preços cada vez assustadoramente mais elevados do peixe. Fiscalização deficiente ou conivente com as irregularidades que existem. E, mais uma vez, a mão pesada da autoridade tributária que cobra com os olhos vendados, não interessa como e a quem, inclusive aos pobres das cooperativas de pesca, cada vez mais depauperados. De tudo isto, as consequências são preocupantes, não é? São preocupantes. Cada vez mais baixo o nível da vida dos que produzem, dos que vão ao mar, dos que tratam do abastecimento dos combustíveis das embarcações, dos que tratam da garantia do gelo que vai nas embarcações para o mar, dos que escamam o pescado, dos que vendem nos mercados e das jungueiras que compram e depois vêm para a cidade revender. Cada vez mais baixo o nível deste tipo de pessoas. E como vemos, é uma cadeia muito grande. Bem como, e em última análise, nós todos, dos consumidores, dos angolanos, não é? Com uma costa marítima de 1.600 km, não é? Come ou não pode comer, como dizia, peixe, que está cada vez mais caro. Não é? Ouvimos então as declarações do nosso José Guerreiro com relação àquilo que é o que se vive no setor das pescas e um pouco pelos mares do nosso país. Rui de Castro. Bom, esta questão eu vou-lhe chamar mais de uma certa anarquia no nosso mar, e não apenas o assunto da pesca ilegal, porque há efetivamente este assunto da pesca ilegal que nos está a criar sérios problemas e que praticamente toda a gente protesta porque ou o peixe está cada vez mais caro ou cada vez mais escasso, ou que o melhor peixe está a seguir para outras paragens e nós estamos a começar a consumir algum tipo de peixe que até de certo modo era desconhecido, porque estivemos habituados ao nosso peixe-espada, que chamávamos carinhosamente do cinturão das FAPLA, que depois da evolução das FAPLA para as FA, pensamos também a nível de peixe houvesse uma evolução para um peixe mais gordinho, não é? Mais saboroso. Um retrocesso. Exatamente. É que agora já nem o nosso carapau a gente consegue comer naquelas sentadas de sábado, muito próprias das famílias angolanas.
Portanto, são os pescadores que se queixam, são as vendedoras que se queixam, e é o cidadão comum que também se queixa. Nós sabemos qual é a importância que o peixe tem do ponto de vista nutritivo. A presença de fósforo no peixe contribui bastante para um cérebro a funcionar em condições, o que é fundamental, sobretudo para as crianças e para os jovens que estão a estudar, mas também para os trabalhadores, para os cientistas, enfim, para todos nós, e também para a terceira idade, que precisa de ter um conjunto de nutrientes que lhes permitam... Vou-lhe fazer a provocação. É tão importante que não está na lista de produtos proibidos de venda ambulante. Exatamente, se calhar por isso, não é? Se calhar por isso é que não temos aí o peixe, ou, quem sabe, não está na lista porque já não existe, não é? Olha, também tem outra provocação. Já agora. Mas, portanto, o que é que temos vindo a assistir? É que nós tínhamos uma captura anual de 800 mil toneladas de pescado. Atualmente não passamos de 350 mil ano. Dizem os especialistas que estamos aí com um prejuízo na casa dos 2 mil milhões de dólares por ano só no que diz respeito ao peixe. Mas dizia eu há pouco que talvez fosse de analisarmos a questão um bocadinho mais a fundo. É que parece-me que começamos a entrar já num outro campo. No campo da perda da nossa própria soberania no mar. Porque quando ocorrem vários fenómenos estranhos e nós não conseguimos tomar as medidas para os corrigir, então é sinal de que estamos sem autoridade ali onde que são áreas que nos pertencem, são águas territoriais que estão subordinadas à nossa jurisdição. E, portanto, eu creio que das primeiras medidas que é urgente tomar é, de facto, repor a soberania ali. Portanto, nós temos que tomar um conjunto de medidas e, sobretudo, a nível das Forças Armadas, com a Marinha de Guerra à cabeça e a Força Aérea, particularmente, para o Exército, eventualmente, mas pelo menos estes dois ramos, a assumirem a peito todo o controle de quem está nas nossas águas territoriais e a fazer o quê? Bom, e então, depois, iríamos partir para outros elementos, nomeadamente a fiscalização de quem está a pescar. Porque não há dúvida, e o próprio chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas angolanas mencionou em tempos que esta problemática era de tal forma séria que recomendava a criação de uma alta autoridade marítima para a navegação. Alta autoridade esta que se deveria encarregar da segurança e controle da navegação, da preservação dos recursos naturais,
da proteção do património cultural subaquático e do meio marinho, da prevenção e combate à poluição, da sinalização marítima e ajuda à navegação, do salvamento marítimo e também no litoral, e o combate ao narcotráfico, ao terrorismo, à pirataria, à migração ilegal, e eu aqui enquadro também o contrabando de combustível que vai ocorrendo cada vez mais e que foi inclusive um dos motes deste tema para hoje, com a apreensão que houve ao longo da semana de algumas embarcações que estavam a fazer transporte de combustível para o alto mar. Portanto, há aqui uma necessidade que ultrapassa já a pesca ilegal. Para esta fiscalização, que por aquilo que os especialistas dizem é uma das dificuldades maiores que nós temos na gestão deste fenómeno ligado ao descontrole na pesca, eu acho que colocando a nossa marinha de guerra no topo de todo este controle, onde estariam representados os vários intervenientes, não é? Mas que a gravidade é de tal ordem que acho que deveríamos, talvez muitos não gostem do termo, mas deveríamos militarizar esta ação durante um período de 5 anos, por exemplo. Durante 5 anos, a Marinha de Guerra ficava responsável por repor a legalidade, como se costuma dizer. E usaria os meios que tem, os meios da Força Aérea, mas também poderíamos encetar acordos com a Marinha de outros países mais poderosos, não é? E quer seja a Armada Russa ou a Armada Americana, mas que nos ajudassem a patrulhar as nossas águas, de formas a se fazer uma limpeza daquilo que está a ocorrer. No âmbito desta limpeza, eu acho que era fundamental darmos um outro passo. E o outro passo tem a ver com um conjunto de licenças que foram atribuídas a vários cidadãos nacionais e que já estão em mãos de estrangeiros. Portanto, os cidadãos obtêm a licença e depois recebem alguns lucros, mas a maior parte vai mesmo para fora. E então eu acho que no âmbito de uma jornada importantíssima de limpeza e reforço deste controle, era de eliminar todas as licenças de pesca e rever todos os acordos que foram firmados com países e empresas para pesca nas nossas águas. E, ao mesmo tempo, seriam analisados, caso a caso, eram atribuídas novas licenças a quem efetivamente provasse que estava legal, estava efetivamente a trabalhar, que tivesse constituído empresas com 51% de capital nacional e 49% estrangeiro, ou não, nem precisava de ter maioria nacional, mas que o estrangeiro que está a operar naquele barco estivesse aqui também a pagar impostos e que o pescado que ele vai vender lá fora também tivesse que uma parte também tivesse que ficar connosco. Portanto, eu acho que numa primeira abordagem para
para permitir ao Enda também acrescentar uma série de dados que ele tem, e depois, se for necessário mais tarde... Enda. Eu não tenho muito para dizer em relação a esse aspecto, porque o Rui foi suficientemente exaustivo. Eu penso que o problema do setor das pescas é semelhante a muitos outros setores, incluindo o setor de extração mineral, né? Efetivamente estamos em paz, mas estamos em guerra. Sob ataque. Em guerra, sob ataque e em guerra. Portanto, isto aqui, e sobretudo em todos os aspectos, né? Portanto, aqui nas pescas e no setor extrativo, o nível de, vamos assim dizer, de ilegalidade, não é? Ou de operação ilegal e também insustentável, não é? E como bem disse o Rui, pode comprometer a nossa soberania política, territorial e também alimentar, neste caso, né? E a questão de fundo é porquê e como é que se deixa, não é? Chegar, como é que se chega a esse estado de coisas, né? Porque isto não acontece da noite para o dia, né? E certamente que este nível de estado de coisas não pode acontecer sem a participação, conluio, se calhar, conivência e benefício de pessoas que têm responsabilidades para travar este estado de coisas, né? Há os aspectos da criminalidade, não é? Que devem ser considerados, assim como nós consideramos os crimes comuns, não é? Temos operações para atacá-las, não é? Nós já, acho que no início do primeiro mandato, este aspecto teve muito em voga. Não sei se é Operação Resgate ou Transparência. Transparência, alguma coisa assim. Tem que saber porque é que não foi avante, né? Porque é que se parou, não é? Porque é que ficou turva, não é? Sim. Porque é que não ficou tão transparente? Temos que efetivamente que fazer mais e melhor, sobretudo para o efeito que já tem, não é? Nas populações. Nós ouvimos reclamações de zongueiras, de pessoas que vivem e sobrevivem do peixe. O peixe está cada vez mais escasso e efetivamente, portanto, começando a ter esses problemas que decorrem de uma pesca, sobretudo, não é? Muito nociva a nossa muito nociva, né? para nós, e que o peixe começa a escassear, não é? Temos o fenómeno dos arrastões, não é? Que tiram mais do que aquilo que deviam tirar, incluindo as espécies, não é? Mais pequenas, e neste caso são barcos de grande porte, mas também tão perversa é a atuação dos médios e pequenos, não é? E que há notícia que já fazem a pesca até com explosivos. Exatamente. Portanto, é preciso combater. Este é um problema de melhor combate a essas práticas, seguindo tudo aquilo que o Rui já se referiu. Penso que a construção e a renovação e o apetrechamento, não é? Da Marinha, de guerra, né? Houve ali, acho que foi no Soio, foi o ano passado inaugurado uma base. Certamente ajudará a contribuir para este desidrato. Acho que há outros investimentos neste sentido que ajudarão a minimizar, não é? Esse esforço, mas é uma situação a que muitos países africanos também sofrem, não é? Recentemente ouvimos que
que houve um caso com Gabão, né? Que embarcações nossas foram apanhadas e é recorrente, né? A pescar ali naquela zona. Pescador de Cabinda. Sim, de Cabinda. Mas no caso recente nós ouvimos dizer que, e foi o capitão que referiu-se que era um caso reincidente, né? Acho que era a terceira vez que o capitão deste navio teve problemas conosco, né? Mas certamente que, e o meu gut feeling, né? O meu sentimento é que isto tem dono, essas questões têm dono, e é preciso ir ao encalço dos donos, né? Locais, nacionais, estrangeiros, demovê-los dessas ações, porque efetivamente se amanhã não houver peixe, não há negócio, né? É preciso que pelo menos assegure-se, por um lado, a sustentabilidade desta ação, que está muito em voga. Hoje, os novos pressupostos de gestão, sobretudo para as grandes empresas, e temos que também ser seletivos na atração e aprovação, perceber quem são essas empresas, não é? E muitas delas é o negócio, porque ao longo desses anos todos o que nós conseguimos fazer é viver de rendas, né? Portanto, quem tem imóveis, arrenda os seus imóveis e arrendava, e já perdeu muito dinheiro, arrendava o setor petrolífero. Quem não tem imóveis e também tem imóveis, aluga alvarás e licenças, né? É um grande negócio. Temos a participação certamente de angolanos, mas precisamos, depois desse tempo todo, evoluir para empresas com uma outra abordagem, não é? Até para cautelar o seu futuro, porque em alguns casos são embarcações novas, há pessoas que contraíram empréstimos para financiar essas embarcações ou até empregaram as suas poupanças, né? E se não houver peixe, não é? E a forma como estamos a explorar estes recursos, isso vai comprometer todo o investimento que foi feito neste domínio. E é preciso, como dizia, incutir novas práticas de gestão, sobretudo em relação aos grandes, né? Porque hoje tem que se ter noção e ter consideração para o efeito social das nossas operações, os efeitos económicos e efetivamente ambientais. Portanto, não podemos comprometer a continuidade de desenvolvimento do recurso que estamos a explorar, que são recursos marinhos, o peixe, e por outro lado não podemos também pôr em causa e comprometer o bem-estar das populações que vivem da pesca, das populações que consomem o peixe e que vivem da venda e comércio do peixe. Portanto, impõe-se uma nova postura, uma nova abordagem de fazer as coisas e, obviamente, se não for com sensibilização, mobilização, pedagogia, tem que ser mesmo com ferro e fogo, né? Como bem disse Rui, é preciso estabelecer limites, estabelecer barreiras, porque um dia estão aí no mar, não é? A fazer tudo e mais alguma coisa, porque depois há questões de tráfico de droga, imigração ilegal e tal. No outro dia, quando um dia acordamos, vamos perceber que estão a tomar conta do país, né? São eles, não é, efetivamente a decidir portanto, a vida social e política e económica do país. E não é isso que um Estado soberano quer. Rapidamente, Rui de Castro. Sim, eu queria só acrescentar também aqui mais um dado para fechar. Isto no quadro daquelas que são efetivamente medidas que é urgente que se tome. E tem a ver com o facto de, recentemente, a senhora Ministra das Pescas ter anunciado que há um conjunto de armadores que, por força destas ilegalidades que vão cometendo, portanto, foram multados
e há em multas um valor superior a 70 mil milhões de kwanzas. E, pura e simplesmente, estes valores não são pagos. E estes armadores continuam a exercer a sua atividade. Portanto, isto aqui é preciso repor autoridade. Porque se encerra um estabelecimento porque um empresário está a vender produtos fora do prazo, ou por uma qualquer questão, ou porque está a dever um valor de 1 milhão em impostos, como é que é possível que armadores de pesca devam 70 mil milhões de kwanzas ao Estado e o Estado não toma medidas? Portanto, isto tem que ser corrigido. Nós voltamos já. Sim. Isso diz muito sobre quem está por trás. Tem que dizer muito e tudo sobre quem está por trás de tudo isto, né? Porque certamente se fosse, se eu tivesse uma empresa e tivesse a dever, não sei o Rui, né? Mas a mim certamente que seria imposta a autoridade e teria que pagar. Agora o Rui não sei. Não, portanto, eu acho que nem se coloca aqui conosco, né? Porque conosco já teriam fechado até o estúdio. Nós voltamos já com os destaques da semana. Em primeiro lugar, e eu deveria ter feito esta menção logo de início, nós estamos em pleno mês da criança e de modo que esperamos que mês da criança deviam ser todos os meses do ano, mas pelo menos que durante este mês nós tenhamos bons motivos para no final do mês sorrirmos e dizermos que valeu a pena celebrar mais um mês da criança em Angola. Relativamente aos casos e assuntos da semana, o primeiro deles tem a ver com um alerta muito sério que vem da localidade de Chicote, no município dos Bundas, província do Mochico, ali na fronteira com a Zâmbia, em que mais de 3 mil famílias estão totalmente abandonadas, com pessoas a morrerem à fome, porque houve uma estação chuvosa muito difícil, as culturas de milho, maçango e maçambala foram arrasadas e então não têm o que comer e já há pessoas a morrerem à fome. Por outro lado, também estão com dificuldades de água para beber e estão a usar a mesma água que os animais. Prometeram fazer ou poços artesianos ou, enfim, sistemas de captação em lençóis freáticos, mas o certo é que também isto não tem. Já para não falar da falta de assistência médica, da falta de escola, enfim, em pleno século XXI, nesta Angola do satélite do Zé Guerreiro, estamos com populações a viverem em miséria profunda. Depois realizou-se na província de Benguela uma conferência nacional sobre a problemática das drogas no contexto atual. E das constatações vem o facto de que Angola se está a tornar numa placa giratória para a passagem e transporte de drogas pesadas para diferentes pontos da África e da América. E que é cada vez maior o número de consumidores de álcool e de outro tipo de drogas no seio dos adolescentes e jovens. Neste particular, há um dado que, de facto, é extremamente preocupante. Na província de Benguela, a faixa etária que mais consome liamba está entre os 8 e os 15 anos de idade. Outro dado da semana
tem a ver com uma informação que vem de relatórios do Banco Mundial, em como os alunos angolanos, em 8 anos de escolaridade, aprendem apenas o equivalente a 3 ou 4 anos de escola. E que as causas são ou o abandono escolar, ou o incumprimento de programas, a fadiga, o absentismo, particularmente nas zonas rurais, onde as crianças têm que ir para a atividade agrícola, porque os pais acham que ali é que está a prioridade. Além das longas distâncias e a falta de transportes públicos para os professores poderem ir dar aulas em determinados locais. Outra das questões tem a ver com a sinistralidade rodoviária. Aqui, a Comissão Executiva do Conselho Nacional de Aviação e Ordenamento do Trânsito divulgou dados em como no primeiro trimestre deste ano houve uma redução de acidentes e também de mortes em cerca de 13%. É um dado bom, é uma redução, mas logo a seguir veio-nos uma outra informação preocupante. Só na província do Bié, neste fim do mês de maio, houve 588 acidentes com 139 mortos. Quer dizer, só numa província morreram 139 pessoas em acidentes de aviação, sendo que o mais recente foi da queda de uma moto que transportava, uma moto de triciclo, que caiu numa ponte e faleceram. Portanto, há pelo menos um morto e 3 desaparecidos que se presume que tenham falecido. 9 taxistas foram julgados no Tribunal da Comarca de Luanda por especulação de preços e encurtamento das corridas de táxi. Esta é uma questão que é muito falada na cidade os utilizadores de transportes, tanto o transporte público como os privados, estão seriamente preocupados porque com este encurtar de percursos, aquele que foi anunciado como sendo um incremento de 50 kwanzas, de facto está a ser um incremento de 400, 500%, o que cria sérias dificuldades à economia das famílias. Por último, ao acompanharmos a transmissão da reinauguração da barragem da Matala, surpreendentemente na TV Cabo o sinal desapareceu. E desapareceu o sinal de todos os canais da TPA e o canal da TV Zimbo foi substituído por um outro de uma televisão africana. Bom, até o momento eu não tomei contato com nenhum comunicado da TV Cabo e não sei se aconteceu com outros operadores, mas o certo é que há uns tempos atrás, se ocorresse uma situação deste género, não vou dizer o que é que aconteceria. Mas o que eu quero dizer aqui agora é quando é que será que a população vai passar a ter os canais públicos, TPA e agora a própria TV Zimbo, enquanto não for privatizada, quando é que os iremos voltar a ter em canal aberto? Porque as pessoas, para assistirem à sua TPA, têm de pagar
para os pacotes que estão disponíveis nos vários operadores. Não é? E já agora, uma questão que já havia colocado é como é que as rádios FM de Luanda têm o seu sinal expandido por todo o país e talvez mesmo pela região, na plataforma da ZAP, o que até contraria a lei da radiodifusão, mas as rádios FM das outras províncias já não têm. Ainda inglês, os seus destaques da semana? Tenho apenas um, e que é para enaltecer, dar nota positiva a um evento que ocorreu no dia 21 de maio, sábado, Dia da África, organizado pelo grupo Marçal no Coração, que realizou um encontro de confraternização dos marçalinos e amigos. Ele teve lugar no campo de tênis da Cidadela Desportiva e teve o suporte musical, né, da banda Os Quiesos, e participaram outros artistas oriundos e amigos do Marçal, nomeadamente o Carlos Lamartine, a Dina Santos, Santos Júnior, o Raul Tualingas, o Jorge Mulumba, Boto Trindade e Dom Caetano. Foi um momento cultural muito bom, que permitiu, para além de apreciar tanto as intervenções dos diferentes artistas, boa gastronomia, um bom momento de socialização, e penso que, e certamente haverão, né, porque a gente não pode perceber e acompanhar tudo, haverão outros bairros, outros distritos que certamente também organizam estes eventos, mas aqueles que não organizam, seria importante, de todo recomendável que organizassem e que também pudessem atrair, não é, pessoas com determinadas responsabilidades a nível da gestão política, não é, do país, são bons momentos de confraternização, não é? E consegue-se perceber a dinâmica e o interesse, não é? Este evento, pelo menos, a gente percebe que nem tudo está perdido. Portanto, não perdemos as nossas tradições, as nossas manifestações culturais, a gente está a trabalhar para as manter vivas, mas também não perdemos o interesse de melhorar e realizar uma vida melhor nas zonas em que nascemos, né? Há um particular interesse deste grupo, que naquele momento, naquele dia, também homenageou pessoas de destaque do Marçal. Eu, por exemplo, sendo mais novo, não sabia que o primeiro jogador que marcou o primeiro golo, no Girabola, está vivo e é do Marçal. Portanto, está velho, parece estar doente, mas eles aproveitaram para homenagear as suas gentes, né? Há uma senhora de 80, conheci e vi, não sou do Marçal, né? Apesar de ter uma tia que viveu lá há muito tempo e ter outros parentes que viveram lá, mas conheci e soube que há uma senhora, por exemplo, que vive naquela zona, tem 85 anos e continua a viver no Marçal, não é? Há uma, não sei se é ela, mas há uma outra que inclusive há o nome da rua, o povo deu o nome daquela rua. Portanto, é um indicador que a gente preocupada com o país, que é possível fazer coisas e dinamizar iniciativa sem estar no governo, muito embora se espere, obviamente, um apoio, contribuição e facilitação das entidades públicas nesse sentido, e sobretudo aqueles que pertencem àquela, tanto nesse caso particular, ao Marçal, que viveram lá, que possam fazer mais por aquele bairro
e que nos projetos e perspectivas, estratégias de desenvolvimento tenham efetivamente em conta o papel da cultura. Aquilo foi uma demonstração que é possível aproveitar a cultura para alavancar o desenvolvimento social e até econômico daquela zona. Portanto, melhor seria até haver um espaço, mesmo no interior do Marçal, que com comodidade, segurança, pudesse atrair turistas internos e externos. Nós muitas vezes falamos aqui de que atraímos a cruzeiros, né, que aportam aqui o nosso porto, não é? E que fazem, portanto, algumas passeatas ali na Marginal, mas se os bairros, não é, sobretudo os tradicionais, e que poderiam estar em melhor estado, não é verdade, e aqui diga-se, não é, tivessem atividades permanentes, não só para esses turistas, porque na prática quem vem, não é, encaixa-se numa dinâmica que já existe, não é? Portanto, não se fazem as coisas para o inglês ver, não é? Portanto, tem que haver esta dinâmica, e nós, portanto, no tempo do Partido Único, tivemos uma dinâmica cultural e desportiva muito, muito grande, né? E que permitiu, pelo menos, manter e segurar as coisas. Portanto, reitero e felicito a iniciativa. Sei que haverá uma outra ainda este ano, creio que em novembro, e que desta iniciativa cultural, social, possam surgir outras iniciativas que ajudem a criar uma outra dinâmica naquele sítio, né? Há uma preocupação de que, por causa, se calhar, da questão do saneamento básico, da segurança, algumas pessoas originárias daquele local estejam a abandonar e a arrendar as suas casas para estrangeiros, mas um bairro que está na cidade, não é? Deveria ter efetivamente outras condições e, paralelamente a isso, portanto, olhar para as questões de saúde, saneamento e também, se calhar, um bairro como aquele, tal como os outros, deveria ter pelo menos uma biblioteca, não é? E um centro social para que sirva, não é? Hoje as redes sociais são no WhatsApp, não é? Mas as bibliotecas e centros sociais culturais são muito importantes para estabelecer, então, e manter coesa as comunidades, né, que queremos que estejam em melhores condições e que sejam mais prósperas. E assim, pomos um ponto final a esta primeira edição do mês de junho, o mês da criança, do Jornal 7 Dias, Semana Retrospectiva. Despedem-se em inglês Rui de Castro, Emanuel Catilina e Silvio de Abreu. Lembre-se, você pode voltar a ouvir este programa em radioplaydigital.com em formato podcast. Bom dia e boa semana. Jornal 7 Dias, a semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, em inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias, aqui na LAC.